Oi, gente, já faz um bom tempo, né, que eu não gravo vídeo aqui pro canal. E quem me segue lá no Instagram sabe, né, mais ou menos qual foi o motivo de eu não estar gravando vídeo ultimamente aqui pro canal. E hoje eu venho contar um pouco pra vocês desses últimos 4 meses, né, o que é que vem acontecendo. No caso, nesse período de época de chuva, claro, todo mundo fica bem gripado, né, nessa época de inverno. E aqui em casa não foi diferente. Passamos mais ou menos uma semana onde todos nós ficamos gripados e depois ficamos bom, né? Só que em relação a nossas gripes, minha e dos meninos é de um jeito e de meu esposo de outro jeito. Por quê? Porque eu e os meninos a gente gripa como qualquer pessoa gripa, com secreção e tudo. E ele não, né? Desde quando ele toma essas vacinas para gripe, ele até brinca, né, que não gripa que nem a gente, né? Não tem essa secreção, esse espirro, catarro, que nem a gente tem. Ele só sente, né, uma moleza no corpo e daí ele diz que está gripado. E toma todos os medicamentos que nem a gente toma, antigripais, suco, e fica bom que nem qualquer outra pessoa que esteja gripada. E nessa semana não foi diferente. Todos ficamos gripados, todos ficamos bom. Quando foi na semana seguinte, numa quinta-feira, depois que a Catarina chegou da escola, como de costume, ela chega e corre pro quarto para ficar com ele, né? Quando foi à noite, ele se queixou que iria gripar novamente. Isso numa quinta-feira. Quando foi na quinta-feira à noite, né? Ele reclamou que iria gripar novamente. Quando foi na sexta-feira, né, de manhã, ele se acordou dizendo que estava gripado. E foi um dia normal, mas no qual ele não se levantou, né? Não fez nenhuma das atividades dele de costume, por conta de estar com essa moleza, por conta da gripe. Passou o dia mole, né? Que nem qualquer pessoa que esteja gripado fica. Tomou alguns antigripais, suco, almoçou, aquela coisa de realmente quem está bem gripado. Quando foi na sexta-feira de madrugada, da sexta para o sábado, né? Ele se acordou 3 horas da manhã, dizendo que queria tomar banho. E né, isso me chamou a atenção, porque 3 horas da manhã, quem iria tomar banho, né? E eu falei com ele, perguntei o que era, e ele disse não, que só tinha se confundido com o horário, e a gente voltou a dormir. Quando foi no sábado de manhã, né, ele foi tomar banho e eu insisti com ele, querer levar ele para o hospital. E ele disse que não iria, porque nunca tinha ido para o hospital só porque ele estava gripado. E ele disse para o médico que ele estava só gripado, ele iria para o hospital. E durante o banho brincou bastante comigo, né? Eu insistindo para que ele fosse para o hospital. E ele já tem uma brincadeira de dizer assim, né? Que já tinha conversado com Deus, né? Assim, eu já conversei com Deus, minha filha, e você vai me aguentar por muito tempo. E só é uma gripe, daqui a pouco eu vou ficar bom, você vai me dar um remédio, eu vou ficar bom, que nem das outras vezes que eu gripo. Pronto, passou. Quando foi mais ou menos depois do almoço, ele continuava, tipo, falando coisa com coisa. Eu via que eu perguntava alguma coisa a ele e ele conversava comigo normal, mas às vezes misturavam algumas coisas. Passei a tarde toda brincando com ele lá no quarto, não saí. Quando foi na boquinha da noite, ele tinha marcado para o sábado. Vinham umas pessoas para cá, para casa, uns amigos, e aí eu fui ao mercantil, pedi o Romulo que ficasse com ele. Quando eu voltei do mercantil, perguntei o Romulo disse que ele continuava do mesmo jeito. Então eu resolvi falar com meu enteado para a gente levar ele no hospital. Só que meu enteado chegou e ele, do mesmo jeito que ele me dizia, ele disse pra ele que não queria ir para o hospital, que ele não estava doente, que ele não tinha nada, era só eu que ficava com essa loucura de querer levar ele para o hospital. Meu enteado foi embora. Quando foi mais tarde, ele voltou com a mãe dele e a irmã, e a gente
levou ele pro hospital, né? A minha enteada forçou a ir pro hospital. E a gente chegando aqui na UPA, que é perto de casa, né? Ele saiu daqui bem, conversando com todo mundo, sem querer ir, né? Chegou lá, ficou conversando, falou com o rapaz da portaria, eu fiz a ficha dele de atendimento, ele entrou pra UPA. Quando chegou na sala, né, que faz a verificação da pressão. Quando a gente fez a verificação da pressão dele aqui em casa, tava 6 ou 8, alguma coisa assim. Quando chegou lá na UPA, tava 15 ou 16. Então, ele tava oscilando a pressão dele, né? Muito. E os sinais vitais também estavam péssimos quando a gente chegou lá. E ele perguntou para a enfermeira o que ia acontecer. Ela disse que ele ia ter que ficar internado. Ele perguntou se eu podia ficar com ele, né? Aí ela já veio o rapaz, o marqueiro, já foi levando ele e ela me disse que ele não poderia, que eu não poderia ficar com ele lá. E veio a assistente social conversar com a gente e dizer o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Ninguém sabia ainda, né? Ele ficou internado. Quando trocou do horário do médico da madrugada, o médico da madrugada quando veio, isso no dia 4, no sábado, ele me disse que ele estava muito mal, né? O quadro dele na madrugada tinha piorado e ele estava muito mal. Então, passou todo lá na UPA, fazendo exames para descobrir o que era que estava acontecendo. Então, quando foi no domingo, né, o médico, que ainda era o mesmo médico que pegou o plantão, né, ele nos disse que o caso dele era muito grave e que eles iam ter que entubá-lo. E aí entubá-lo, fez a intubação nele aqui na UPA. E quando foi de manhã, né, depois da intubação, ele me chamou novamente e me disse que o caso do meu marido precisaria de uma UTI com urgência, né? O mais rápido possível a gente teria que conseguir uma UTI para fazer uma transferência dele de urgência. Isso no domingo. Quando foi na segunda-feira, entramos na justiça para pedir essa UTI com urgência. A primeira UTI que foi liberada foi uma vaga num leito em Aracoiaba, tá? Mais ou menos daqui para lá, para Aracoiaba, 1 hora mais ou menos de viagem, 1h30, mais ou menos. Nessa faixa de 40 minutos a 1 hora. E a gente foi, ele foi transferido, né, na segunda-feira, ele foi transferido, depois de 2 dias aqui na UPA, ele foi transferido para a UTI. E aí começou. Lá foi descoberto que ele tinha pegado uma bactéria respiratória. Dessa bactéria respiratória se transformou em uma pneumonia. Ele tinha. E quando passou o mês todo de março, nisso, passou um bom tempo entubado, se a gente puder ver ele. E depois que ele saiu, né, que a gente pôde vê-lo, depois dessa intubação, ele teve que fazer uma tráqueo, né? Dessa tráqueo ele passou vários tempo ainda com essa tráqueo, tomando medicação. Depois veio em abril, acho que em abril, no dia 7, foi a última vez que a gente pôde entrar. Aí quando foi em abril, no dia 7, fechou por conta de muitos casos de gripe e a continuação de casos de Covid. A UTI foi fechada, a gente não pôde mais entrar para ter acesso a ele. A gente só falava todo dia com a ligação médica ou a gente ia para a UTI esperar o boletim médico todo dia. Depois desse mês todo, né, aí começou algumas piores. Aconteceu uma escara nas costas, aí passou mais 15 dias tomando medicação para essa escara. Depois veio o problema que ele estava com a apneia do sono. Depois, quando chegou no finalzinho do mês de abril, ele estava bom, mas tinha começado um problema nos rins por causa da tanta medicação que vinha tomando.
Mas os médicos liberaram a documentação para a gente conseguir um aparelho respiratório para ele vir para casa. Quando foi no comecinho de maio, esse aparelho a gente conseguiu. Na outra semana o aparelho foi para Aracoiaba. Quando foi na semana, aí depois do feriado o aparelho foi, né? Quando foi lá pro dia 9, por aí assim, o aparelho já estava lá. Começou a ser feito, os médicos daqui da nossa cidade, né, que iriam fazer o acompanhamento aqui em casa, foram para lá para ver como era que funcionava esse aparelho, para poder trazer ele para casa. Quando foi no dia 12, né, numa semana num dia foi os médicos, no outro dia foi os 2 filhos mais velhos, no outro dia eu fui, que foi no dia 12, uma sexta-feira. Quando foi nessa sexta-feira, quando eu cheguei lá no hospital, a doutora me falou que aí tinha acontecido uma intervenção com ele. Ele tinha tido uma piora. Demorou bastante para mim entrar na UTI. Depois ela deixou eu entrar e me explicou o que tinha acontecido, mas disse que só saberia me informar o grau, né, que ele tinha pegado novamente uma bactéria respiratória. Mas só saberia me dizer o grau dessa nova bactéria no sábado, quando saísse os resultados dos exames. Na sexta-feira eu fiquei muito tempo com ele dentro da UTI, né, fazendo um treinamento desses aparelhos para vir para casa, mesmo com essa nova bactéria que ela deixou eu ficar. Eu fiquei muito tempo, 1 hora e meia, quase 2 horas lá dentro da UTI com ele. E ele estava bem esperto, né? Conversou bastante comigo. Só na hora que eu vim para sair, para ir embora, né? Que ele me pediu que eu trouxesse ele para casa. E nessa hora foi bem difícil, né? Mas eu disse a ele que ele viria para casa nos próximos dias, que era para vir para casa nos próximos dias. Mas isso aconteceu de outra forma, né? Quando foi no sábado, os meus enteados foram para o hospital e lá o médico disse o grau, né, dessa nova bactéria, que era gravíssimo o estado que o meu marido estava novamente. Quando foi no dia 14, no dia das mães, o doutor me ligou, me contando como era que estava, fazendo o boletim médico, né, do dia. E, né, me disse assim, todos o que estava acontecendo, o que era que tinha diminuído, o que era que tinha alterado, me contou tudo. E assim, no final, né, da ligação, nem eu conseguia mais falar e nem ele, né, porque os médicos, apesar de ser médicos, mas estavam o quê? Muitos dias com ele lá, 2 meses, quase 3 meses, né, ele ficou lá no hospital, 79 dias, né, internado. Então eles criaram um vínculo com ele. E foi muito difícil para ele me dizer que meu marido estava muito mal, que não saberia se ele aguentaria por muito tempo. Quando foi na segunda-feira, no dia 15, meus enteados foram de manhã e ele estava desde a sexta-feira em coma, né, apagado, não tinha acordado. Quando foi na segunda-feira à tarde, quando eu fui, ele acordou. Eu falei com ele estava assim meio grogue ainda, mas me escutava, balançava a cabeça. Quando foi no decorrer da semana, a semana toda foi assim. De manhã estava bem, de tarde estava ruim, ou vice-versa. Quando foi no sábado e no domingo, ele estava com a respiração muito eufórica a respiração dele. E os médicos já nos avisaram que ele não duraria mais muitos dias, depois quando chega no nível dessa respiração. Na segunda-feira, a gente foi de manhã, ainda antes do meio-dia, para lá, porque a médica ligou e disse que se a gente quisesse ver ele ainda com vida, a gente fosse. Então nós fomos na segunda-feira, meio-dia,
para conseguir ver ele ainda com vida. Quando foi à tarde, a gente voltou para casa e eu passei uma tarde no telefone esperando a pior das ligações, né? E ela não aconteceu à tarde, mas ela aconteceu 11 horas e 3 minutos, que foi a hora que a doutora me ligou da UTI, me avisando que o meu marido tinha falecido. Então, isso foi muito difícil essa ligação e tá sendo difícil, né? Quem sabe, quem conhece a gente sabe assim, como a gente tem a Catarina, que é uma bebê, não entende muito bem ainda isso. Como ela sofre, né? Como ela sofre com isso por conta dela ser muito apegada a ele. Quem me conhece, quem segue aí os vídeos, né, desde o começo do canal, sabe que muitas das vezes ela não participava dos vídeos porque ela ficava em casa com ele, porque ela não queria ir. E eu também venho hoje para fazer esse vídeo, mas para dar uma explicação, porque o canal está tanto tempo sem atualização, e também para continuar com o canal. Não sei quantos vídeos vai ser postado por mês, se vai ser por semana, mas eu vou continuar por causa dele, né? Quem tem aí o vídeo, né, no canal de pergunta e resposta, me perguntou por que eu fiz o canal, quem tinha me incentivado a fazer o canal, e foi o meu marido, né, que me incentivou a fazer esse canal, me incentivava, me motivava todo dia para me fazer meus vídeos, para postar. E mesmo ele não estando aqui, mas o canal vai continuar, né? Não sei como, de qual maneira vai continuar, mas vai continuar. E conto, né, vocês que sempre estão aqui presentes no meu canal. E se Deus quiser, vai. Não do jeito que eu queria, mas vai continuar. E é isso. Muito obrigada a todos.